Olá pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo das funções orgânicas. Hoje a gente vai dar uma olhada na função fenol, ok? Bom, primeira coisa antes da gente aprender nomenclatura e tudo mais, vamos aprender a identificar essa função. Então, um fenol é um composto que apresenta uma hidroxila ligada a um anel aromático. Peço aqui cuidado, porque a gente já viu que uma hidroxila, quando está ligada num carbono saturado, é um álcool. Perceba aqui que a hidroxila está ligada diretamente num anel aromático. Aqui, como exemplo, o benzeno. Poderiam ter outros anéis aqui, outras coisas, mas ela tem que estar ligada diretamente ao anel aromático. Essa é a função fenol. O fato de mudar simplesmente aonde a hidroxila está ligada interfere grandemente nas propriedades, nas características desse composto, ok? Dessa classe de compostos. Por exemplo, os fenóis em geral são apolares. Por quê? A parte apolar do benzeno vai prevalecer. Para isso, a gente tem que lembrar um pouquinho de outras duas coisas que eu já falei com vocês. Então, a hidroxila, aqui no caso do nosso fenol, ela é polar, uma vez que existe uma grande diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. Só que, em compensação, eu tenho aqui uma cadeia carbônica muito grande. E essa cadeia carbônica, como eu disse na aula de hidrocarbonetos, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é a minha substância. Assim, eu tenho uma parte apolar que prevalece sobre essa parte polar. Isso interfere de que forma na solubilidade dos nossos compostos? Vamos ver aqui. Consequentemente, eles vão ser pouco solúveis em água. Então, eu tinha explicado que para ser solúvel você tem que ter uma polaridade semelhante. Sendo de polaridade diferente da água, a solubilidade vai diminuir. Então, eles vão ser pouco solúveis em água. Com relação à acidez desses compostos, se eu comparo a acidez deles com a acidez de álcoois, eles são mais ácidos. Por quê? Porque o composto como um todo consegue estabilizar essa carga negativa melhor do que um álcool. Assim, é mais fácil de perder esse hidrogênio. E quanto mais fácil é de perder o hidrogênio, mais ácido é o meu composto. Então, atenção aqui, porque quando a gente for trabalhar acidez e basicidade em compostos orgânicos, eu vou retomar isso com vocês. Fenóis têm característica ácida na orgânica, ok? Com relação à nomenclatura, a nomenclatura é relativamente simples. Aqui a gente vai considerar a nossa cadeia aromática como sendo a cadeia principal e nós vamos considerar a hidroxila como um radical, no caso o radical hidroxi. E atenção, ele entra na ordem alfabética, então considerar esse H aqui na hora de dar o nome para os nossos compostos, ok? Vamos dar nome a alguns exemplos aqui que eu trouxe. Então, esse primeiro composto, se a gente pensar aqui, ó, temos aqui uma hidroxila, então, como radical, ela é hidroxi. O nome dessa estrutura aqui é benzeno, então o nome oficial é hidroxibenzeno. Mas também a gente aceita o nome fenol para esse composto. Então, ó, eu tenho como nome do composto fenol, mas também nome da função orgânica, ok? Cuidado com isso, porque, por exemplo, no caso lá dos álcoois, etanol é um dos exemplos, é que é o exemplo mais comum dos álcoois. Assim como o fenol, aqui o hidroxibenzeno, é o mais comum dos exemplos dessa classe de compostos, certo? Outro composto aqui. Perceba que, comparado com esse primeiro, aqui eu não precisei numerar a cadeia. Aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso numerar a minha cadeia, já que eu posso mudar a posição relativa. Então, aqui, ó, entre as prioridades que eu estabeleci com vocês, primeiro vem grupo funcional, depois vem radical. Assim, aqui é o carbono 1 e aqui é o carbono 2. Ou seja, esse daqui vai ser o 1-hidroxi 2-metilbenzeno. Outra possibilidade para o nome é utilizando aquelas palavrinhas que eu ensinei para vocês, orto, meta e para. Então aqui, se eu fixo esse grupo principal como a cabeça, como o primeiro grupo, esse segundo está ao lado, imediatamente ao lado. Ele está na posição orto com relação a esse primeiro aqui. Lembra que eu ensinei, ó? Cabeça, ao lado, orelha, orto. Depois,
mão, meta, que seriam esses 2 carbonos aqui, e por fim para aqui embaixo. Comercialmente, ele é conhecido como ortocresol, ok? Também existe o metacresol e o paracresol. E a mistura desses 3 compostos forma o cresol que a gente fala que está presente na creolina, que é um desinfetante, ok? Bom, aqui um outro tipo de composto. Então, perceba, novamente, temos aqui 2 hidroxilas, eu mudei a posição. Não está na posição 1 e posição 3, então aqui eu tenho 1,3 de hidroxibenzeno. Preste atenção que eu tive que colocar o prefixo de quantidade no meu radical, ok? E eu coloquei o hífen, já que aqui vem um H imediatamente depois. Também, se eu não quiser usar 1,3, eu posso usar meta, já que aqui, ó, grupo principal, ao lado orto, meta e para. Outro tipo de cadeia aqui. Perceba que essa cadeia não contém benzeno, mas ela contém uma outra cadeia aromática. Cadeia aromática com 2 anéis benzeno condensados é chamado de naftaleno. No naftaleno, como eu expliquei já no vídeo anterior, a gente tem aqui 2 tipos de carbono, os chamados carbonos alfa e carbono beta. Quais são eles? Alfa são os 2 de cima e os 2 de baixo, beta são os 2 dessa lateral e dessa lateral. Essa hidroxila está num carbono dito alfa, assim, esse daqui vai ser o alfa-hidroxinaftaleno, também conhecido como alfa-naftol. Para terminar os nossos exemplos, tenho aqui um último para a gente pensar. Cuidado, tá? Porque se você olha no momento de distração, você pode achar que esse composto é um fenol. Ele não é um fenol. Por quê? Entre a hidroxila e a cadeia aromática existe um carbono, ou seja, a hidroxila não está ligada diretamente na cadeia aromática. Assim, esse carbono ao qual a hidroxila está ligada é um carbono saturado. Isso daqui é um álcool. Sendo um álcool, a gente já treinou a nomenclatura deles. Vamos aprender aqui, vamos testar de novo para ver se vocês lembram. Tem aqui uma parte aberta e uma parte fechada. Como o meu grupo funcional está na parte aberta, essa vai ser a minha cadeia principal, e eu considero isso daqui, a cadeia fechada, como radical. O radical que eu emendo direto nessa cadeia principal é o radical fenil, ok? Não preciso numerar porque não existe outra possibilidade para o fenil aqui, já que eu tenho só um carbono na cadeia principal. Um carbono é MET, ele faz ligações simples, então esse é o fenilmetanol. Também conhecido como álcool benzílico, já que todo esse radical aqui, ó, se eu circular até esse carbono aqui de cima, é o radical benzil. Aqui é fenil porque eu considerei isso como cadeia principal e aqui para baixo como ramificação. Ele não é um fenol, mas é um chamado álcool aromático, ou seja, eu tenho uma cadeia, eu vou ter um OH em algum pedaço dela e um anel benzeno em outro pedaço dela, ok? Se eu fosse comparar, por exemplo, os pontos de ebulição desse composto para, por exemplo, outros que a gente já viu, eu teria que lembrar do tipo de interação aqui. Então, ó, como eu tenho aqui uma parte polar fazendo ponte de hidrogênio, a interação é mais forte. Se eu comparo, por exemplo, com o tolueno, que é um composto que é bem parecido com isso, mas é um hidrocarboneto, esse daqui vai ter um ponto de ebulição bem maior, ok? Já que a interação é mais forte. Agora, atenção, existe uma outra classe de compostos chamada enol. Eu vou dar uma pequena passada aqui nela com vocês, mas mais para frente a gente vai trabalhar ela melhor. O que acontece? Até agora a gente estudou o carbono, a hidroxila ligada num carbono saturado ou numa cadeia aromática, ok? E quando o OH está ligado num carbono que é insaturado, mas esse carbono não faz parte da cadeia aromática. Nesse caso, eu tenho um enol, o próprio nome diz, é em ligação dupla ou que tem um álcool, ou seja, eu tenho um OH aqui. Então, olha só, isso daqui é a dupla nesse mesmo carbono OH. Atenção, esse composto não é um álcool, tá? Ele é um enol. E o que você precisa saber dos enóis? Primeiro, o jeito de dar o nome é o mesmo jeito que a gente está acostumado. Então, você vai numerar a cadeia, vai falar onde está a dupla, onde está o OH. Não tem problema com relação a isso.
Agora, o que você precisa saber é que eles são extremamente instáveis, então a gente não consegue isolá-los, eles sempre vão estar presentes junto com outras substâncias, já que essa estrutura aqui acaba se transformando em outras. Quais tipos de outras? Se você já teve alguma aula de isomeria, um dos tipos de isomeria que existe é a chamada tautomeria, em que é um equilíbrio dinâmico, em que um enol se transforma num aldeído ou numa cetona. Se você não estudou isso ainda, não se preocupe, nós teremos um vídeo com relação a isso nas próximas aulas, ok? Mas por enquanto o que você precisa guardar é que um enol é extremamente instável. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Até a próxima aula. Tchau, tchau.